Ok. Boa tarde a todas e todos e todes que estão aqui com a gente nesta tarde de terça-feira. Nós estamos realizando essa mesa, essa sessão de debates pela Semana Universitária da UNB e pela mostra que nós chamamos Mostra 100, mostra do Departamento de Artes Cênicas. E eu tenho muito prazer em compartilhar esse debate com algumas colegas queridas, que são a professora Maria Lídia Fernandes, a professora Cristina Madeira Coelho e a professora, colega e pesquisadora Vanessa Paula Ponte. Elas vão se apresentar no seu devido momento. Eu quero, então, agradecer desde já pelo aceite do convite para a gente começar esse debate, essa conversa, que, na verdade, nós já temos tido ao longo dos últimos anos e, sobretudo, com maior ênfase dos últimos meses, em função da questão que nós vamos debater aqui hoje, que é como fazer pesquisas com crianças em tempos de pandemia de Covid-19. Então, todas nós somos pesquisadoras das infâncias, nas áreas de antropologia, educação e artes. E nós esperamos, então, fomentar esse debate a partir das apresentações das nossas pesquisas, do que nós estamos fazendo nesse momento, e com vocês que estão aqui compartilhando dessa tarde conosco. Vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat, nos comentários, e nós temos uma colega doutoranda, a Débora, que vai nos ajudar a pescar essas perguntas. A nossa dinâmica será a seguinte: cada uma de nós terá 15 minutos para a apresentação, então vai ser uma apresentação razoavelmente breve, mas nós estamos já começando a articular algumas publicações dessas pesquisas, e eu vou fazer uso de algo que eu agradeço desde já à professora Maria Lídia, que me apresentou o projeto Infância Confinada, desenvolvido pela professora Marta Munhoz e outros colegas sociólogos na Espanha. E a professora Marta defende uma perspectiva de uma sociologia de urgência, ou seja, de algo que a gente tem que fazer no momento, sem perder, obviamente, o rigor metodológico, os cuidados éticos, mas a sociedade espera da gente também respostas ou novas perguntas que inspirem outras respostas para a gente entender esse fenômeno, no nosso caso, do ponto de vista das infâncias. Então, nós pensamos em obedecer à divulgação que foi feita no cartaz, se todas as colegas estiverem de acordo. Então, eu começaria apresentando, logo na sequência a professora Maria Lídia, depois a professora Cristina e depois a professora Vanessa. Tudo certo, então? Vamos lá. Vamos começar com o nosso primeiro desafio de compartilhamento de tela. Vamos lá. Ok. Muito bem. Todas estão enxergando? As colegas podem fazer um okzinho se estão enxergando? Ótimo. Tão complicado a gente falar, né, sem enxergar as carinhas das pessoas. Vamos lá. Então, eu estou chamando a minha fala de como fazer pesquisa com crianças em tempos de pandemia. Perguntemos a elas. Então, algumas de nós estão muito preocupadas com esse tema, né, na verdade, e a minha primeira resposta a isso foi: bom, a gente tem que perguntar para as próprias crianças, não adianta a gente ficar inventando. E aí eu trago uma sequência de perguntas que foram feitas pelo Atos. Deixa eu ver só se eu consigo ampliar a minha tela aqui, que ficou bem pequenininho para mim. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não, mas não tem problema. E o Atos diz assim, numa das respostas
ao questionário que eu já vou explicar para vocês. Por que as mães ficam nervosas? Quando o corona vai embora? Quem mandou o corona? O Atos de 7 anos. Vamos lá. Então, o que eu vou contar para vocês um pouquinho é que o que eu chamei de essas respostas perguntas do Atos foram dadas a um questionário online que eu realizei há poucos meses atrás. Logo vou dar um maior detalhamento. Também quero explicar rapidamente que eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos de pesquisas com performances narrativas de adultos e crianças. Eu tenho uma formação em artes cênicas e também em antropologia. E eu fiz a minha pesquisa de mestrado e depois a minha pesquisa de doutorado com contadores de causos, que eram, sua grande maioria, idosos. E eu trabalhei bastante com essa perspectiva das performances narrativas deles, como eles contam as suas histórias, ou seja, eu era a ouvinte. Depois eu fui mudando um pouco os meus parceiros de pesquisa, que passaram a ser as crianças. E há alguns anos eu tenho trabalhado com crianças, que eu chamo de crianças narradoras, escutando as narrativas das crianças. E, nesse momento, eu estou em licença para realizar um pós-doutorado que seria feito com crianças imigrantes em escolas públicas portuguesas. O que aconteceu é que eu, como o mundo inteiro, fui surpreendida pela pandemia de Covid-19. Quando eu consegui entrar numa escola pública portuguesa, em março deste ano, feliz, comecei a realizar o meu trabalho com uma turminha de primeiro ano. Ah, alguém falou aqui, aperta F5 para ficar em modo de apresentação. Vamos lá. Vamos lá. Foi o Leonardo aqui, o nosso monitor, está tentando me ajudar aqui, vamos ver. Não tem problema, Leonardo, vamos seguir. Então, eu fui surpreendida, né? Nós todos surpreendidos pela pandemia, e as escolas portuguesas foram fechadas. E logo em seguida veio um decreto de estado de emergência em Portugal. E nós tivemos que ficar 45 dias em confinamento absoluto. Eu tenho 2 crianças, já entrando na adolescência, então eu vivenciei a questão do confinamento, né, de adultos e crianças na pele, como, enfim, todos nós, mas essa convivência. E aí, debatendo com as minhas filhas, inclusive, eu senti essa necessidade de escuta, de manter o contato com as crianças. E aí, eu resolvi elaborar um questionário para tentar entender como é que elas estavam vivenciando esse momento. Vamos lá. Ok. Ah, o modo de apresentação, Leonardo, está aqui. Então, esse questionário, a princípio, ele foi proposto para pequenos cidadãos em situação de confinamento, esse confinamento decorrente da pandemia de Covid-19, as crianças de 6 a 12 anos, mas não limitada a esse. Se as crianças e os responsáveis achassem que tivessem interesse em participar, isso poderia se expandir. O questionário é totalmente anônimo e deveria ser respondido mediante autorização dos responsáveis e da criança, que foi dada no próprio questionário. No seu formato final, o questionário contou com 54 perguntas e o tempo médio de respostas foi de 15 minutos. Até o momento, nós temos 118 respondentes. O que eu quero nessa conversa aqui, falar um pouquinho mais, não é uma análise do questionário e nem das respostas, não é uma análise macro, mas é muito mais falar do processo de elaboração do questionário e de algumas respostas que foram dadas que me chamaram a atenção e já vou explicar por quê. Então, eu tenho trabalhado há algum tempo numa perspectiva da criança como copesquisadora, ou seja, a criança ela não participa só como uma interlocutora, digamos, né? Ela não só, digamos, responde às nossas perguntas, mas ela nos ajuda a formulá-las.
Então, eu contei com ajuda, nesse processo especificamente, com a Nina, que é a minha filha, de 11 anos, com a Naomi, que é filha da Joana Abreu, que é uma doutoranda, Naomi, de 6 anos, a Luzia, aqui está um errinho, de 6 anos, que é filha da Maria Vilar, que é uma doutoranda também em artes cênicas, e a Alice, de 5 anos, que é filha do Johnny Elson, que é um doutorando também. Então, essas crianças me ajudaram nesse processo de confecção. Inicialmente, o questionário foi dividido em 2 partes, quem eu sou e como eu vivo, e depois também o coronavírus e as mudanças na rotina. Mas só para a gente entender, né, esses blocos. Primeiro, uma apresentação um pouco mais da vida da criança, o contexto, e depois a questão específica do coronavírus. E o questionamento das próprias categorias começou a ser feito pelas próprias crianças, já no processo de elaboração do próprio questionário. E explico para vocês. Deixa eu só voltar aqui para a tela. A questão da autoidentificação. Inicialmente, baseada em outros questionários, a pergunta era: como você se considera? Negra, parda, branca, indígena? Tinha algumas opções, ou outros. E com a ajuda das crianças que nos questionaram sobre isso, ou que tiveram, às vezes, dificuldade até para entender, mas o que é isso? Nunca pensei sobre isso. E conversando com os pais e mães, a pergunta passou para: quando você se desenha, que cor você usa para pintar a sua pele? E a resposta era totalmente aberta. Então, eu queria trazer algumas respostas para vocês. Entre, né, caramelo, moreno, bege, rosa, marrom meio esverdeado, meio clara, meio escura, verde, vermelho e não tem cor certa, cada vez eu pinto de uma cor, também veio a seguinte resposta: rosa claro. Por quê? E aí veio a questão, né? Por que essa pergunta? E por que a questão da cor é importante? Por que esse marcador étnico nos interessa? Claro que a gente tem várias respostas, nós adultos, mas a provocação é: com que categorias a gente pode operar em termos de marcadores identitários, marcadores da diferença, com as próprias crianças? Vamos lá. O que perguntar às crianças sobre a pandemia de Covid-19? Então, tem várias perguntas sobre isso. Uma delas foi: se o coronavírus fosse um personagem, como ele seria? E essa pergunta tinha a opção de oferecer, de enviar desenhos. Aí, todos os nomes eram escolhidos pelas próprias crianças. Então, a menina de 11 anos, que é uma residente em Brasília, mandou esse desenho e disse: seria um personagem de anime branco, com cabelo preto e olhos vermelhos. Já a Azul, de 7 anos, que é uma menina também de Lisboa, Portugal, respondeu assim: vou mandar um desenho. Está aqui a imagem do coronavírus, segundo elas. Outra pergunta: se o coronavírus fosse uma pessoa, o que você diria para ele? E aí vem algumas respostas. Algumas, a maioria muito imperativas. Sai daqui, maldito! Arrume suas malas e vá embora. Malvado, eu queria que você não existisse. Eu te odeio, você é um monstro. Você não tem limites. Ou sai daqui, seu merda. Desculpa. Isso é a própria criança que responde assim. Outros foram pacíficos, mais didáticos, que os teus guias te mandem para o caminho certo. Para ele parar de nos distanciar de quem nós mais amamos e parar de ser tão mal. Eu diria educadamente para ele entrar em um foguete e se mandar da Terra. E aí vem, de novo, umas respostas perguntas. Você tem noção do que você fez, coronavírus? Por que você é tão mal? Por que você não vai infectar as pessoas que estão na Lua? E aí vem essas, né, perguntas acusatórias que mostram bem a compreensão que as crianças têm da gravidade da situação. E vem uma resposta pergunta que adensa a reflexão para um outro nível. E a Raíssa, de 11 anos, pergunta: por quê? Só por quê? A gente podia pensar no que o Neruda diz no livro das perguntas, que me foi sugerido pela Vanessa, que está aqui com a gente,
que é, né? O que eu vim fazer nesse planeta? Vamos lá. Uma outra pergunta. Como você acha que poderiam ser as aulas durante a pandemia? E aí, vários oferecem opções maravilhosas. E um computador que desse para colocar a mão dentro e abraçar as pessoas do outro lado. Colocar plástico filme na escola inteira e ainda passar álcool gel na escola inteira também e todo mundo de máscara. Imaginava que seria legal se todo mundo fosse para a sala dentro de um quadrado e que a professora falasse e a gente ficasse dentro da sala com aquelas roupas de astronauta. Ia ser engraçado, né? Enfim, aí uma outra criança diz, na escola, porque é o único jeito legal, então a importância da escola para a própria criança. Aí uma outra diz, podiam ser boas. Outra diz, poderiam ser inexistentes. E vem também uma resposta à pergunta, mas tem mesmo que ter aula? E aí eu lembro de uma citação, trago aqui da Priscila Alderson, que é uma pesquisadora das infâncias, que diz assim, as crianças podem ter menos a perder e mais a ganhar ao fazerem perguntas radicais, como, por que nós temos reuniões escolares? E os adultos, em compensação, podem se sentir ameaçados por pesquisas e questionar os seus conhecimentos, a autoridade. Esse questionamento da autoridade tem a ver com a nossa própria autoridade como pesquisadores, que a gente tem que estar também disposta, né, a abrir mão dessa autoridade para poder compartilhar as nossas pesquisas. E aí, finalmente, eu queria trazer a última pergunta para também não tomar o tempo das colegas, que é a última pergunta do questionário, que teve 54 perguntas, como eu já falei, perguntava o seguinte: você tem alguma coisa que você queira contar que eu não perguntei? Quer sugerir alguma pergunta? E aí, as perguntas foram as seguintes: qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando o coronavírus acabar? O isolamento social está sendo bom, ruim ou mais ou menos? O que você acha que o governo devia fazer para acabar com essa pandemia? O que eu faria se eu fosse o coronavírus? O que você faria se não houvesse quarentena? O que eu faria se tivesse o coronavírus? Porque o nosso planeta inteiro é quente e o vírus é frio. Importante, né? Aí eu lembrei do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, que é um diálogo entre o Antônio Faundes, o chileno, e o Paulo Freire, e o Faundes, num determinado momento, diz para o Paulo Freire: então, eu acho que é profundamente democrático começar a perguntar. No ensino, esqueceram-se das perguntas, tanto o professor como o aluno esqueceram-nas. No meu entender, todo conhecimento começa pela pergunta. Começa pelo que você, Paulo, chama de curiosidade, mas a curiosidade é uma pergunta. Então, eu lembrei, quando eu estava escrevendo, acabei de escrever um artigo sobre isso que eu estou apresentando aqui para vocês, de uma forma muito resumida. Eu me lembrei de um brinquedo da minha infância, que era o vai e vem, que a gente brincava de dupla, né? E essa ideia da pergunta vai e a pergunta vem. A gente não necessariamente recebe respostas. E que nós, como pesquisadores, nós talvez devêssemos pensar mais nisso, como pesquisadoras, na hora de fazer pesquisas com crianças e compartilhar com elas as nossas curiosidades também, né? Aí, para finalizar, eu retomo as respostas às perguntas que foram apresentadas no início da minha fala. Por que as mães ficam nervosas? Quando é que o corona vai embora? Quem mandou o corona? E aí eu pergunto a vocês, alguém aqui teria resposta? Muito obrigada. Eu passo então a compartilhar com a professora Maria Lídia. Vamos lá, estou tentando aqui sair do compartilhamento. Tem uma bibliografiazinha final. Vamos ver. Ok. Muito bem. Professora Lídia voltou aqui com a gente. Professora Lídia, então eu vou compartilhar os seus slides com o público, ok? Então, a palavra é sua. Vamos lá. O seu microfone, vamos lá. Pode abrir o seu microfone.
Vamos lá. Eu estou abrindo, consegui. Ok. Tá bom? Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa mesa com a Luciana Hartmann, com a Cristina Madeira Coelho, com a Vanessa. Então, eu vou começar pedindo para você passar o meu primeiro slide, que eu gostaria, né, de fazer uma menção a esse momento, né, da gente estar fazendo a 20ª Semana Universitária da UNB, com o tema 20 anos de conexões, pensando, né, a importância da extensão, a importância da universidade que escolhe, né, apostar profundamente no tripé ensino, pesquisa e extensão, e que reconhece esse momento, né, que a gente vem vivendo há 20 anos, né, de semana de extensão, como um momento da universidade dar sua cara em meio à pandemia, em meio a uma série de dificuldades que a gente vem vivendo, mas para mostrar como a gente está vibrante, como a gente está potente, como a gente está articulado e como a gente continua acreditando no que a gente está fazendo e contribuindo de fato, né, com as nossas pesquisas, para pensarmos esse momento tão inesperado, tão impensável, né, para ser bem exata do que nós estamos falando exatamente. Então, peço para você passar a próxima. Próximo slide. Isso. Então, estamos aqui, né, nessa mesa para falar justamente, né, da pesquisa com crianças em tempos de Covid. Então, professora Luciana, professora Cristina, professora Vanessa, minhas parceiras, para a gente debater um pouquinho essa novidade, digamos assim. Pode passar? A pesquisa que eu vou apresentar, né, ela se chama Geografia do Confinamento, e a pergunta é: como vivem as crianças e jovens do Distrito Federal em tempos de isolamento e distanciamento social por ocasião da pandemia de Covid-19? E o nosso grupo de pesquisa se chama Grupo de Pesquisa Sujeitos, Territórios e a Construção do Conhecimento, e agradeço o empenho, né, dos participantes do meu grupo de pesquisa que contribuíram para a gente estar aqui falando agora. Ao final, eu coloco o nome de todo mundo para vocês conhecerem. Então, a próxima, contextualizando a pesquisa, gente. Então, essa pesquisa foi construída em diálogo, um trabalho desenvolvido na Espanha pela Associação Enclave de Evaluação de Direitos Humanos, denominada Infância Confinada. Como eu sou geógrafa de formação e trabalho com a temática da geografia das infâncias, a gente adequa, né, quando chega no Brasil, e coloca, né, essa contextualização espacial que para a gente é tão importante. É importante dizer que a gente trabalha nessa perspectiva que a professora Elizabeth aponta, desculpa, a professora Luciana Hartmann aponta, que é a citação da professora Marta Munhoz, sobre essa sociologia da urgência, né? A gente demorou um pouquinho para estar com essa pesquisa circulando nas redes sociais, porque a gente quis ter essa pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, e a gente, então, finalmente conseguiu com o parecer número 4.197.566. A gente agradece a professora Marta Munhoz, né, consultora internacional, e que faz parte de uma rede de pesquisa, que eu também faço parte, que é a REIR, que é a Rede Latino-Americana de Investigação e Reflexão com Crianças e Jovens. Enfim, pode passar? E o objetivo geral da pesquisa, né, é entender o que pensam e sentem meninos e meninas e adolescentes sobre as questões relacionadas à pandemia da Covid-19 no âmbito do Distrito Federal. Os objetivos específicos estão relacionados a conhecer como individual e coletivamente as crianças e os jovens estão construindo significados sobre a pandemia, identificar o impacto da pandemia entre crianças e jovens em relação às questões sociais, educacionais, escolares, né, econômicas, sanitárias, entre outras, pensar o território do DF enquanto contexto de vida e experiência das infâncias,
compreender os significados que as crianças atribuem à presente situação, conforme sua distribuição territorial, identificar as rotinas diárias das crianças e jovens, bem como as percepções que têm desenvolvido neste período, e conhecer as condições materiais das crianças e jovens durante a situação de confinamento. Pode passá-lo, por favor, Elizabeth? As referências teóricas, eu vou aqui passar mais rapidamente, depois eu me demoro um pouquinho mais quando a gente estiver dialogando com as produções que a gente já tem parcialmente sistematizadas, né? Então, as referências teóricas estão ligadas, né, à própria temática da geografia da infância, crianças e jovens como sujeitos de direitos, como sujeitos ativos que interpretam e relaboram os espaços-tempos que vivenciam, né? Crianças e jovens como partícipes deste mundo aqui e agora, aí eu estou falando de Stuart Aitken, anteriormente de Lopes e Fernandes, crianças e jovens como sujeitos que são afetados pelas questões macroestruturais, falando do Kivor-Trup, crianças e jovens exercem participação e protagonismo, portanto, expressam suas opiniões e interesses sobre questões que envolvem a sociedade na qual estão inseridos. Aqui nós estamos falando da Marta Munhoz. E um conceito importante para a gente, que é de território usado, né, nessa perspectiva da geografia das infâncias, a gente trabalha com esse conceito do professor Milton Santos, que vai falar, a gente estuda o território que é vivenciado, que é usado, que é o território em que se desenrolam as lutas sociais, os momentos cotidianos, os encontros e as resistências. Então, o território usado, que é o chão mais a identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, o território é fundamento do trabalho, lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida, né, que eu cito o professor Milton Santos. O próximo, por favor. Então, em termos metodológicos, né, um questionário com 65 perguntas, variam entre múltipla escolha, caixa de seleção, escala linear e resposta curta. Até a data da elaboração desta apresentação, havia 408 respostas autorizadas. O formulário segue o modelo aplicado em outros países, adaptado à realidade brasileira, e a circulação foi feita via aplicativo WhatsApp, perguntas sobre aspectos estruturais, emocionais, relacionais e sobre expectativas e desejos das crianças e jovens. O próximo slide, por favor. Como eu expliquei, para a gente é muito importante essa espacialização, né? Então, eu trago aqui um arcabouço geral de como é que foi dividida espacialmente, né, as respostas. Então, nós temos a ampla maioria do plano piloto, bastante significativo também do Gama, de Taguatinga, e aí outras regiões administrativas a gente tem um pouquinho menos de representatividade, significando que a gente vai ter que fazer alguns esforços para conseguir dialogar com essas crianças e jovens. Pode passar? E aí, agora, eu iria diretamente para o que nós já temos minimamente sistematizado desses questionários, dessa enquete que foi respondida, né? Então, com relação aos sonhos, eles trazem, né, com muita força o fim da pandemia, a cura da Covid, e aí a gente vai, né, vendo esse trânsito entre os desejos, né, individuais e os desejos coletivos, os desejos que falam, né, das suas necessidades momentâneas e os desejos em torno de uma questão coletiva, de uma questão maior, de uma questão do grupo, da sociedade como um todo, né. Então, eles falam desde ter mais dinheiro, poder sair, voltar para a escola, viajar, ver amigos, enfim, são vários, ter superpoderes, que não existisse pobreza, que não morresse mais ninguém, encontrar minha avó. Então, é muito forte, né, a gente vê essa perspectiva, né, super difusa, né, de desejos que falam tanto de desejos individuais quanto coletivos. Próximo, por favor.
E aí, um outro tema, né, que a gente quis abordar foram os medos, né, e é muito bonito também ver, né, não voltar a aulas presenciais, ao mesmo tempo que tem medo das atividades da escola, a gente vai ver que isso é recorrente, a crítica que eles fazem a esse modelo das aulas remotas, né, medo que a doença dure muito tempo, de afastar dos meus amigos, de morrer, de pegar Covid, do meu pai perder o emprego, dos bandidos, do escuro, de escorpião e cobras, desmatamento e meio ambiente, deixa o governo durar muito, morte da família, enfim. Pode passar o próximo. E aí, a gente tem a pergunta sobre as alegrias, né? E as alegrias têm mais tempo com a família, conversar com os amigos online, poder fazer mais coisas, menos tempo com a escola, acordar mais tarde, bichinhos de estimação, ver férias, tiktokers, youtubers, mais tempo para jogar, enfim, essas reflexões que eles trazem, né, nessa primeira síntese que a gente faz da pesquisa. Pode passar mais uma, por favor? E aí, da mesma forma como a Luciana Hartmann traz o que eles, se vocês querem perguntar mais alguma coisa, se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente tinha feito essa pergunta, algo que vocês queiram dizer que não foi perguntado, e aí eles têm aqui algumas. O que nós já fizemos, algumas categorizações, né? Então, sobre política. E aí ele fala que o governo deve ajudar os cidadãos, ao invés de dizer que é apenas uma gripezinha, precisa de emprego para todo mundo e precisa de TV e de computador, porque as pessoas roubam tanto, mesmo na pandemia, o mundo não vai ser melhor, o homem não é melhor porque precisou ficar em casa. Essa pandemia é como um alívio para algumas pessoas e um estrangulamento para outros, seja pela injustiça, pelos desejos, pelas metas. E aí pode passar o próximo, por favor? Sobre escola, né? Eles falam, cancelem as aulas online, ninguém aguenta mais. Voltar aulas aqui no Brasil urgente, pensar mais nas crianças, que estou com dificuldade de me concentrar na escola e minhas notas pioraram. Estudos virtuais são muito fracos, Acha que é correto a escola mandar muitos deveres por dia? Eu acho que a escola deveria mandar menos dever, porque devemos estar tranquilos nesse tempo de pandemia. E eles tiram todo o nosso dia com deveres. Pode passar mais uma vez? E um olhar sobre si mesmo, né? Que nós categorizamos assim. Só que eu aprendi a valorizar mais cada detalhe. Os abraços agora vão ser mais demorados, as conversas mais longas e os amores mais intensos. E que minha vida não vai mais se basear só em redes sociais. Acho que durante essa quarentena eu descobri outras versões de mim, além de ter amadurecido muito. Foi um momento de reflexão. Acho que mostrar como nossa vida é boa e que devíamos estar felizes. E pensei nisso quando vi um meme com a legenda: se a aula é em casa, a merenda vem pelo iFood. Aí isso me faz pensar nas pessoas que dependem da escola até para comer. Eu gostaria de explicar por que a leitura está me ajudando tanto. Basicamente, eu uso a leitura como um jeito de viver outras vidas ao invés da minha. Agradeço por terem me mostrado, por meio desta pergunta, como eu tenho sorte de ter o que eu tenho e dar mais valor a tudo. Por fim, trago aqui minhas considerações preliminares, dizendo, porque eu quase consegui fazer nos 15 minutos. A pesquisa está em fase inicial, apresentamos dados preliminares, sem categorizações ou análises. Até o momento, a pesquisa atingiu um grupo social mais favorecido, portanto, não conseguimos dados que retratam a realidade do Distrito Federal como um todo. Há um risco pela dificuldade de acesso às tecnologias de comunicação e informação, de que crianças em condições sociais de maior vulnerabilidade não sejam ouvidas nesta pesquisa. Constata-se a necessidade de abrir diferentes espaços de escuta das crianças e jovens, e a necessidade de se adotar metodologias que possibilitem desvelar os fatores determinantes das desigualdades socioespaciais. É isso, eu trago aqui algumas referências. Por fim,
Pode passar para o último, obrigada pela atenção, Luciana, por favor, mais um. Então, esse projeto é coordenado por mim, Maria Lídia Bueno Fernandes, esse meu e-mail, a pesquisadora responsável que tem rodado e sistematizado os dados até agora é Luna Letícia de Martins Lambert, e as pesquisadoras integrantes, professora Cristina, que está aqui, professora Luciana, que está aqui, Andressa Barbosa, Ana Paula, Marina Santana, Elma e Naila, que são do GPS, o nosso grupo de pesquisa. Agradeço. O último, por favor, que está de novo ali um agradecimento. E foi um prazer partilhar isso com vocês. Aguardo para conversarmos nas perguntas. Ok. Vamos ver aqui, demora um pouquinho para sair da tela. Vamos lá. Estou tentando aqui voltar. Pode ir? Vamos lá. Professora Cristina, pode ir? Ok. Obrigada, Lídia. Momento. Ok. Opa, peraí, que não era ainda. Uau, peraí, só um momento, que deu um erro aqui. Peraí, que foi lá para frente. Agora deu certo. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui junto. Na verdade, eu tenho que agradecer do mesmo jeito que a Luciana falou, a Lídia é uma grande articuladora, ela vai articulando as coisas e, de repente, a gente se vê metida em umas coisas muito interessantes, então a gente tem que, de repente, fazer esse agradecimento a ela. A mesa da gente chama Pesquisas com Crianças em Tempos de Covid-19. Vamos lá. Na verdade, quando chegou o convite, eu já estava com uma pesquisa mais ampla, que então a pesquisa do Covid foi aproveitada dentro dessa pesquisa mais ampla, que se chama Compreendendo Complexidades Educacionais, Processos de Ensino e Aprendizagem Equitativos e Transformadores em um Sistema Municipal de Educação Infantil. Quando a Lídia me convidou, eu achei muito interessante a temática, porque nós estávamos discutindo com as professoras exatamente a problemática toda do ensino remoto que elas estavam obrigadas a fazer. São professoras da cidade ocidental do Goiás, e esse é o nosso objetivo da pesquisa mais ampla, que eu coloquei só para vocês verem como essa temática do Covid se articula com o nosso objetivo, que é da pesquisa mais ampla, que é financiada pela Fundação Lehman com a Teachers College, com um convênio com a Teachers College. Essa é uma bandeira da cidade ocidental, e nós na Universidade de Brasília. Nosso objetivo, então, é investigar como profissionais e a comunidade da educação infantil do município da cidade ocidental, em Goiás, subjetivam as mudanças epistemológicas propostas pela Base Nacional Comum Curricular, está errado aqui, e compreender mudanças decorrentes desse fato nas relações entre professores e crianças nas práticas educacionais. Nas práticas pedagógicas cotidianas. Então, a ideia da gente era ver como é que está funcionando o sistema municipal de ensino, que aqui no Distrito Federal a gente tem uma característica diferenciada do município, e, na verdade, a nossa ideia era pensar nas mudanças epistemológicas da proposição da Base Nacional Comum Curricular. No entanto, a Covid veio como para todo mundo, veio de roldão e nos pegou no meio da pesquisa. A equipe básica da pesquisa sou eu, a Carolina Velho, a Luciana Oliveira, a Raiza, que estão aqui presentes, estudantes de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Educação do PPGE.
Eu vou passar rapidamente. A nossa abordagem teórico-metodológica é a teoria da subjetividade na perspectiva histórico-cultural do González Rey. E a epistemologia que a gente usa, a metodologia decorre da epistemologia qualitativa, que faz essa roda de construção de cenário social de pesquisas, estratégias geológicas, e aqui a metodologia que passa por indicadores, processo interpretativo e construção teórica, só que a gente ainda não está exatamente com ela completa, vocês vão ver que a gente está só pelos inícios. Em 2019, a gente teve as mestrandas, a Alana, a Carolina e a Paula, trabalhando com a gente e produziram os trabalhos que estão aí, 2 trabalhos de iniciação científica, e a gente tem uma disciplina na Faculdade de Educação, e aí essa disciplina teve pessoas que estavam envolvidas com o projeto de pesquisa também, aproveitando para cursar uma disciplina em que elas iam à Cidade Ocidental junto com a gente. Além disso tudo, a gente tem em 2020 um curso de extensão, e é desse curso de extensão, então, que está saindo o que a gente está discutindo aqui nessa mesa. O curso de extensão se chama Caminhada Formativa de Professores da Educação Infantil. Ela tem mais ou menos 80 professores participantes. A gente iniciou em março de 2020 presencial, estava tudo previsto para ser presencial e durar até o final do ano. Aí a gente teve a interrupção do Covid, fizemos alguns estudos, encontros exploratórios, para a gente ver como é que funcionava a atividade remota com esse público de professores de lá. Deu certo, então a gente resolveu retornar em agosto, e agora ele vai de agosto até dezembro de 2020, são 4 módulos, e a gente produziu um caderno do curso de extensão para que fosse um roteiro do que a gente está trabalhando com elas. Os encontros são semanais, e a gente teve encontro hoje, manhã tem 2 turmas, uma turma da manhã e uma turma da tarde. Algumas pessoas estão na plateia, eu vi pelo nome que alguns professores lá da Cidade Ocidental estão junto com a gente, porque foram eles que produziram o material. Então, como atividade desse curso, a gente propôs para essas professoras que estão no curso de extensão, fazer com suas crianças essa é a pesquisa desse questionário. Então, o questionário que veio da Espanha foi adaptado, foi diminuído. Lembrando, se a gente está trabalhando com a educação infantil, a gente está com um público de 4 e 5 anos. Na verdade, lá na Cidade Ocidental, tem turmas de 3 anos, mas até agora, todas as entrevistas que eu vi são de crianças de 4 e 5 anos. E a gente está trabalhando em equipe. A Carol, cadê o nome da Raiza aqui? Eu acho que está fora da tela, mas aqui está a Carol, eu, a Luciana, e falta a Raiza, que devia estar aqui e não apareceu. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente propôs para esses professores que elas fizessem uma gravação de uma entrevista em vídeo ou em áudio com até 5 crianças da sua turma, podendo fazer também, se tivessem filhos pequenos, elas seriam também as professoras. A gente estava querendo identificar como as crianças da educação infantil da Cidade Ocidental estão vivenciando esse período de isolamento social. Esse passo a passo, a gente, na verdade, a Raiza fez um vídeo exatamente com essas informações que estão nesse slide, ela fez um vídeo explicando passo a passo para os professores, porque como a gente propôs o vídeo, a gente precisava da autorização dos pais para uso de imagem. Então, passo a passo era convide até 5 famílias para participarem, esclareça que a participação na pesquisa é totalmente voluntária, envie o link do formulário para os responsáveis, a gente fez um link e explique o que deve ser feito. O que deve ser feito era essa brincadeira de televisão. Então, eu pedi para as pessoas brincarem de uma entrevista de televisão com as crianças, lembrando, são crianças de 4 e 5 anos, então, era gravar um vídeo ou áudio em que o responsável entrevista seu filho sobre esse tempo de ficar em casa isolado.
a imagem do responsável não precisava aparecer no vídeo e ela não aparece. O envio da atividade, então, seria feito as gravações em vídeo ou em áudio, enviados por e-mail, e a gente pedia, então, para identificar, sim, o nome das crianças, a idade, o nome da instituição educativa e o bairro onde morava na cidade ocidental. A gente deu essa atividade em agosto, a gente está com 5 professoras que mandaram, não são 5 gravações de cada professora, algumas fazem menos gravações, mas, de qualquer jeito, a gente está com um material muito rico, muito grande, e isso que eu estou falando para vocês aqui é uma primeira leitura desse material, enfim, uma leitura flutuante ainda desse material. As professoras, o que eu vi foi que as professoras tiveram também a possibilidade de inventar em cima do que a gente estava pedindo. Então, a Verônica, que é essa professora que está aqui, ela mandou essa mensagem para as famílias: queridos alunos, vamos fazer um jornalzinho, a mamãe é uma repórter e vai te fazer umas perguntinhas. Você é a estrela que será entrevistada. E aí, topa? Vamos lá. E aí vem as perguntas, então virou uma atividade da dinâmica pedagógica remota que elas estão obrigadas a fazer. E essa é uma das questões que eu faço, que eu acho importante a gente ter. Então, aqui estão as questões: qual o seu nome completo, quantos anos você tem, está participando das aulas pelo celular ou pelo computador. E aí já começa uma coisa muito engraçada, porque isso que a Luciana chamou a atenção, da criança responder com uma pergunta, já começa aqui, em vez de responder uma pergunta, a criança uma delas dizia assim: pelo celular, claro, porque é a mãe que está perguntando, e a mãe sabe que ela está no celular. Então, já começa alguma coisa que fica estranha para a criança, porque é um questionário que, na verdade, a pessoa que está perguntando sabe a resposta da pergunta que está perguntando, e isso não cabe na ideia da comunicação que a criança tem. Essa foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Ela diz: é claro, o que você acha dessas aulas? Aí ela continua respondendo da mesma forma: legal, né? Como se a mãe soubesse por A mais B que ela acha que as aulas são legais. Você acha que essa escola faz muita falta? Por quê? O que você gosta de fazer nessa época de confinamento? O que você não gosta de fazer? Das coisas que você tem feito, o que te deixa muito feliz e o que te deixa muito triste? E as 2 perguntas que eu acho que foram mais produtivas, eu inclusive negritei, se um gênio mágico aparecesse na sua frente, o que você pediria a ele? Se você pudesse dizer alguma coisa para o coronavírus, o que você falaria? Deixa um recado para sua professora, e a ideia de você quer falar alguma coisa que não foi nem um pouco produtiva para as crianças de 3 e 4 anos, elas não querem nunca falar mais coisa. Até agora, dos vídeos que eu andei olhando. Então, as primeiras análises, as primeiras reflexões decorrem de uma visualização flutuante do material todo, e aí me faz refletir sobre a própria estratégia de pesquisa usando esse tipo de possibilidade que a gente pensou que seria positiva. É claro que a gente está com, como eu falei, com mais ou menos 50 grupos de entrevistas. Eu dei uma olhada em umas 10, 15, entre 10 e 15, quer dizer, eu tenho que olhar mais todo o conjunto. Tem uma entrevista que me impressionou muito: as interlocutoras respondem pelas crianças. Isso é muito, muito recorrente. Ou elas respondem completamente, ou elas sugerem as respostas para a criança. O que você falaria, o que você pediria para o gênio? Aí a criança pede, por exemplo: eu quero que ele me dê um videogame. E a mãe diz: um videogame, né? E também que ele acabasse com o coronavírus. Então, a mãe sugere para a criança a resposta que a criança dá. E teve um caso, de todos os que eu analisei, dos 15 que eu analisei, em que, na verdade, a mãe faz isso
para todas as respostas da criança, todas. Ela responde pela criança sem perceber, isso eu vou comentar mais tarde. Há um diálogo extremamente assimétrico, então a brincadeira que foi sugerida era uma brincadeira de entrevista, passou a ser um diálogo controlado pelo adulto, que exigia determinadas respostas num controle excessivo, tanto do diálogo quanto do corpo da criança. Então, por exemplo, como aqui ela está numa câmera, ela está em um foco, a criança começava a se mexer muito, daqui a pouco a mãe dizia, olha para cá, fica quieto. Então, ganhou cara de uma atividade escolar. O que era uma brincadeira pensada inicialmente, ganhou uma cara de atividade escolar. E as respostas, grande parte das respostas, elas acontecem, ao invés de ser a expressão da criança, que era o que a gente pretendia, ela é uma resposta pela imposição da pergunta. Então, a criança está encurralada numa pergunta que vem de lá, então ela diz muitas vezes diz qualquer coisa, que a gente vai ter que pensar como lidar com isso. Pensando, então, nesse grupo de questões que eu juntei, eu acho importante a gente pensar sobre o instrumento da pesquisa, que é o questionário. Pelo conjunto que eu analisei, o que eu posso considerar é que há perguntas que parecem não fazer sentido para as crianças. As crianças respondem porque são perguntadas, mas a expressão que vem não é uma expressão legítima, é uma expressão que preenche espaços comunicacionais. Mas as duas perguntas, que são mais imaginativas, elas se mostram bem interessantes, e a criança, então, vai se comunicando muito bem com elas. Quero chamar a atenção que isso não é de todos, mas que isso eu chamo muita atenção da gente quando a gente pensa em pesquisa com crianças pequenas, em situação de pandemia, que a gente precisa do meio remoto. Uma outra questão que me parece muito importante de ser pensada é o diálogo interativo das crianças na pesquisa desse tipo. É essa pergunta constante de como acessar a expressão legítima das crianças. Talvez, e aí é hipótese, não é nada que ainda esteja completamente confirmado, mas entre a expressão legítima da criança e a atividade escolar. Porque como foi via professora, como uma atividade da escola, ela também se tornou uma coisa séria, entre aspas, né? E a gente, então, tem essa perspectiva da criança ter que responder porque ela é uma atividade escolar que a mãe estava implicada a fazer. E cai naquela nossa velha e boa ideia da gente estar pesquisando sobre a criança ou com a criança. Então, uma outra coisa que essa questão fala, que essa questão dessa dificuldade que eu fui identificando nas gravações, é sobre a importância da função docente, e principalmente da dinâmica da relação da família nesse modelo remoto da escola. A família está sendo chamada a ser protagonista de atividades pedagógicas que ela absolutamente não domina. Porque quando a gente pensou, o vídeo que a Raíssa descreve, fala muito da questão da brincadeira, mas a gente não conseguiu passar a ideia da brincadeira como a ideia primeira da atividade. Ficou sendo uma atividade escolar e, portanto, eu fico me perguntando se fosse a professora que tivesse feito essa pesquisa, se tivesse feito esse diálogo com as crianças, será que isso seria da mesma forma? Ou será que foi porque foi responsabilidade da família? Basicamente, são as mães que acompanham as crianças. Eu acho que uma outra questão que se impõe também é a gente pensar na tecnologia, né? Principalmente o tempo. Eu fico me perguntando se as mães se adiantam na resposta da criança, porque a gente, na verdade, não resiste ao silêncio na gravação. O silêncio já é uma série
uma questão meio problemática na própria comunicação frente a frente, face a face. Na gravação, ele ganha um incômodo muito maior, porque a gente está comendo tempo de um momento de gravação. Então, as mães acabam ocupando seus espaços de comunicação, falando pelas crianças. Acho que a gente tem que pensar nisso também. E a questão do foco, do enquadramento, que a coisa precisa acontecer naquele lugar para que a câmera pegue. E aí eu me pergunto o que a gente faz com a agitação psicomotora própria da infância, como é que a gente deixa a criança olhar para lá, olhar para cá, como é que a gente faz, e até se levantar, né, porque isso acontece também quando a gente está aqui na frente do computador. De qualquer jeito, como primeiras análises, apesar de toda essa questão crítica que eu acho que a gente precisa pensar, ficou muito claro para mim que as crianças mantêm, em tempos de pandemia, os recursos típicos da infância. Usam recursos imaginativos, o gosto pela brincadeira e pelos brinquedos, sentem falta de um relacionamento com as pessoas próximas, querem estar com os avós, com os amigos da rua e com outras pessoas, o tio. Teve um menininho que, quando a mãe pergunta se o gênio viesse e você pudesse fazer um pedido, que pedido você faria? Ele diz um coração novo para o meu tio. A mãe ficou muito emocionada, inclusive. A escola, como instituição, ela não aparece com clareza na fala das crianças, mas a professora, a pessoa da professora, é parte dessa relação de afeto positiva, é alguém de quem todas têm saudades. Então, deixe uma fala para sua professora, é alguma coisa que marca muito e ela sempre fala. Algumas pessoas falam, algumas crianças falam da professora antes mesmo dessa pergunta. E as crianças estão informadas sobre o coronavírus e essa nova cultura de confinamento. Aparece em todas as falas muito sobre o incômodo com estar na casa, aparece muito incômodo, que você fica muito triste da minha mãe me bater, do meu irmão brigar comigo, aparece, elas estão vivendo essa realidade, embora tenham 4, 5 anos, embora, por exemplo, uma das crianças, do que você sente mais falta, ela fala, pão de queijo. E aí, quando vê a história do gênio, a mãe pergunta, e se viesse um gênio, ela diz, o que você pediria para ele? Ele vai, pão de queijo. Ele está engatilhado na mesma resposta que ela está. Essas são algumas das questões que começaram a ser trabalhadas. Agradeço a todo mundo pela paciência. E vamos lá, voltando para todo mundo, espero pelas perguntas para voltar a conversarmos. Voltou. Obrigada, Cristina. Vamos ter muito que conversar mesmo. Tem várias pessoas que estão fazendo questões, nós estamos anotando e vamos procurar, se não respondê-las, mas colocá-las em debate, com certeza, tá? Então, passamos a palavra para a Vanessa, então. Bem, boa noite, né, a todas, a todos e a todes. Peço só um minutinho para compartilhar a tela. Pergunto a Luciana se tá sendo visualizado. Tá. Ok. Então, é uma bem-aventurança esse convite precioso, pois num tempo em que nosso inconsciente coletivo está completamente enlutado, com mais de 140 mil mortos, o que denuncia fortemente a negligência desse desgoverno, poder dialogar sobre um processo vivo, como as pesquisas com crianças, é renovar a esperança em tempos melhores. Como diz Manuel de Barros, escrever é uma voz de fazer nascimento, e nossas pesquisas são escritas no mundo. E um evento como esse contraria sobremaneira esse movimento de morte. Nesse momento em que a nossa ciência, sobretudo as ciências humanas e sociais, está sob ataque, em que há um projeto de Estado para nos silenciar, entristecer, nublar, fechar nossos horizontes,
compartilhar nossas pesquisas com crianças é uma forma de resistir, de colocar nossos corpos no mundo, de estabelecer nossos ritmos, de alçar nossos voos, e fazer isso coletivamente é uma forma de, como diz Guimarães Rosa, de chamar a alegria à força. Diz ele, é preciso chamar a alegria como se chama a chuva na desgraça de uma seca demorada. Eu vou repetir. É preciso chamar a alegria como se chama a chuva na desgraça de uma seca demorada. Pensar nesse seminário, na força das palavras, nas potencialidades das trocas entre os pares, especialmente as trocas que constituem nossos processos de pesquisa, é nutrir, sem dúvidas, o movimento da dádiva. E aqui eu aludo a Marcel Mauss, que diz: trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as coisas nas almas, misturam-se as vidas. E assim, as coisas e as pessoas misturadas saem de qual de sua esfera e se misturam, o que é precisamente a troca. Numa sociedade adultocêntrica, a antropologia da criança e a sociologia da infância há tempos vem chamando a atenção que as crianças fazem parte dessas dádivas e que nelas elas não estão apenas no lugar de aprender, mas também no lugar de ensinar. Como diz Thorin, os olhares das crianças dão aos adultos acessos privilegiados a materiais que estes não conseguiriam por nenhum outro modo. Diz ainda que o entendimento das crianças, juntamente com o dos adultos, sem segregações, produzem um conhecimento mais aprofundado da vida social. Bem, nesse horizonte, foi escrito o artigo intitulado Vírus, Telas e Crianças, Entrelaçamentos em Épocas de Pandemia, que inspira essa apresentação. Esse artigo ele foi escrito a 4 mãos, as minhas, a do meu companheiro Fabrício Neves, e também com a participação especialíssima do nosso filho Bruno, de 1 ano e 11 meses, que recentemente descobriu essa potência, essa tecnologia maravilhosa que são as pernas. Então, ele se movimentou para lá e para cá do tempo da construção dessa reflexão. Esse trabalho discute os usos das tecnologias por crianças, as quais, por meio das câmeras de celulares, tablets e computadores, partilham seus pontos de vista nas redes sociais sobre a pandemia. Por meio de vídeos produzidos por meninos e meninas selecionados no YouTube e no Instagram, focalizamos nos modos complexos em que crianças e tecnologia se agenciam para produzir formas e conteúdos de comunicação sobre a pandemia. Nos engajamos especialmente em mostrar os seus posicionamentos e perceber o que eles dizem sobre esse momento desafiante que todos nós estamos passando. E o primeiro desafio que se colocou, né, diante de nós, assim, como constituir essa sensibilidade para olhar para esses vídeos? Para olhar para esses vídeos, nós nos afinamos com a agenda teórica e metodológica de estudos com crianças, produzidos na esteira dos estudos feministas, desde o final dos anos 80, a qual meninas e meninos são reconhecidos como sujeitos históricos e ativos na construção da realidade social, como seres criadores de saberes. E aí eu cito Cohn, Pires, Sarmento, Bittencourt, Hartmann, Corsaro. Tal agenda, diga-se de passagem, contraria um longo período das ciências sociais, no qual as pesquisas silenciaram ou simplesmente ignoraram as vozes das crianças. Mesmo quando elas apareciam, eram em geral eram como adereços no universo do adulto. Então, na contramão desse pensamento, nós partimos do princípio, como diz Freitas, que as crianças são agentes e protagonistas nas tramas do cotidiano. Um primeiro desafio que se colocou também foi perceber que refletir sobre a relação entre tecnologia e infância no Brasil é dar de cara com as duras desigualdades que assolam o país. Conforme dados da pesquisa TIC Kids Online, 4,8 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos vivem em casa sem acesso à internet. E esse é apenas entre tantos dramas, né, que as crianças estão enfrentando. A Unicef tem mostrado números alarmantes das vulnerabilidades, né, de violência física, sexual e psicológica, e nós sabemos muito bem que tudo isso tem gênero, tem raça, classe, né?
Mas, enfim, na primeira mirada desses vídeos que nós reunimos, o que é que nós vimos? Nós vimos infâncias completamente diversas, que contrariam a formulações discursivas que costumam tratar esse tempo social, que é a infância, como um dado universal, como algo atemporal e homogêneo. No material selecionado, meninos e meninas de diferentes realidades sociais, econômicas e culturais ganham as cenas completamente distintos, nos fenótipos, nas linguagens, nos vestuários, nas formas de abordar o tema em pauta. As produções audiovisuais suscitam, portanto, a percepção das noções de infância e criança sem conotações essencialistas, a partir do entendimento das vidas singulares dos sujeitos e de seus contextos sociais. Então, nós vislumbramos desde os vídeos com imagens tremidas, sem foco, iluminação, áudios com ruídos, até aqueles com enquadramentos, áudios e iluminações impecáveis, certamente produzidos a partir de aparelhos caros e sofisticados. Vimos os números, vídeos com baixo número de visualizações e aqueles com visualizações bastante expressivas. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas pérolas que nós encontramos nessas andanças, né, com quem nós aprendemos bastante. Então, Vinícius, 12 anos, cabelos crespos tingidos de vermelho, corpo franzino, morador de um bairro pobre de Salvador, grava um vídeo na sua casa. Sem camisa, exibindo uma corrente dourada e segurando com firmeza o celular, faz uma ligação com voz destemida ao coronavírus. Alô? É o coronavírus? Não passe para ninguém, não. Eu quero falar com você. Aqui é o Boca de 09. É isso mesmo. Ô coronavírus, eu só vou te pedir uma coisa. Se saia do Brasil. Você veio da onde? Do inferno? Então volte para lá. Ninguém está mais aguentando sua cara, não. Obrigada pela atenção. E não me dê boa tarde, não, porque meu dia não está bom, não. Vinícius não parou aí no primeiro telefonema. Com o passar dos dias, com a permanência do vírus, ele voltou a ligar. Alô, é o coronavírus? Vem cá, eu vou direto ao ponto. Sua mãe não lhe deu educação, não? Você sabe o preço da máscara de botar na cara, do álcool em gel para se prevenir? O preço de ficar dentro de casa numa sexta-feira? Só te peço uma coisa, se saia do Brasil. O Vinícius, que já acumula mais de 338 mil seguidores em seu Instagram, continua com muita energia realizando suas ligações, e uma delas foi para o governo. Alô, é o governo? Não, eu só quero fazer uma pergunta, uma reclama, uma denúncia. Eu vi uns boatos aqui que o dinheiro do auxílio já acabou, e eu nem recebi. Deixa eu falar, eu não recebi nada, estou chocado. Não está dando mais não, meu filho. Eu joguei pedra na cruz. Trate de resolver meu problema, viu? Porque eu quero receber tudo. Também nas nossas andanças virtuais, nós encontramos o Arthur Farias, de 10 anos, morador de João Pessoa, esse já estudante de escola particular, que tem o seu canal Deixa de Marmota. E no vídeo que diz Crianças Explicam o Coronavírus, o menino encarna vários personagens que, em seu olhar, compõem a cena da pandemia. O jornalista, o farmacêutico, os usuários da internet que espalham notícias exageradas sobre a doença, o pai de família que é obrigado a trabalhar devido ao chefe intransigente, o vendedor de remédios falsos, aqueles que não compreendem a gravidade da situação e acham o coronavírus uma frescura, o parente que chega da Europa espirrando sem parar, com presente para toda a família. Bem, o Arthur modifica com destreza os figurinos, as vozes, os trejeitos em cada personagem e nos faz pensar nas diferentes posturas que os adultos têm assumido nessa pandemia. E na finalização do vídeo, o menino, com um ar sereno e sóbrio, diz: essa doença é realmente perigosa, a gente tem que tomar cuidado. Arthur encerra ensinando as medidas preventivas, lavar as mãos, usar as máscaras, evitar o contato social. E traz ainda o questionamento: por que os adultos vão para o supermercado comprar tantas coisas? Por que compram tanto papel higiênico? Também encontramos a Sofia, essa com 6 anos, com a voz muito suave, deve ter umas 20 visualizações o vídeo dela, e com muitas piscadelas ela diz: se você for lá para fora e andar e alguém te encontrar, não, você tem que ficar 1 metro de distância dessa pessoa para você não pegar o coronavírus. E se ela está com coronavírus, ela vai espirrar, então vai passar na mão, então a mão vai passar lá na janela, a outra pessoa vai lá, abre a janela e assim pega na mão, e pega o coronavírus.
com muita delicadeza, ela ensina como que se deve cumprimentar as pessoas, que não é mais com as mãos, é com as pontas dos pés. Cada um tem que dar a ponta do pé um para o outro. Ela criou essa técnica corporal, né? E ela diz o seguinte, ela encerra, então vá lavar as mãos, e se sua avó for, não vá ficar de agarrado, beijinho e abraço com ela, não. E por último, o vídeo que eu gostaria de trazer aqui é o vídeo de que várias crianças nas fachadas dos prédios, nas varandas, nas janelas de diferentes cidades do mundo, que as crianças estavam expondo seus desenhos, são arco-íris e palavras de incentivo para superar os desafios da pandemia. O movimento começou na China, depois na Itália e se espalhou pelo mundo. Ao final do vídeo, as crianças de diferentes nacionalidades mostram seus cartazes e repetem com firmeza que vai ficar tudo bem. Bom, e o que nos dizem as crianças nessas cenas? O que é que nós podemos, o que é que ficou para nós? Os vídeos rompem com visões correntes em relação à infância que reduzem esse tempo social como um mundo à parte, preso à fantasia, fase da irracionalidade. A materialidade apresentada mostra como as crianças são dotadas de agência e como desenvolvem percepções finas sobre seus contextos sociais. Lançando mão da tecnologia, elas narram como vivenciam, resistem, dialogam, negociam, transgridem com a dura realidade que se coloca a todos nós nesse momento. Manifestam sentir a dor da reclusão, sobretudo do apartamento social, que provoca a saudade das trocas afetuosas, dos afagos dos avós, amigos, familiares, a falta imensurável dos seus espaços de sociabilidade, caminhos abertos para a criatividade, nos quais seus corpos podiam se espalhar e brincar, numa poderosa plástica de invenção, no livre diálogo com a aprendizagem. Saudade daquele vento no rosto, de quem pode ir e vir, apesar, diga-se de passagem, da hostilidade das cidades brasileiras, que fazem das travessias um desafio para crianças, sobretudo aquelas crianças negras e pobres. Nos vídeos analisados, elas não demonstram apenas perceber e sentir o peso da quarentena e das ausências mencionadas. Elas vão além, mostram compreensão sobre a necessidade das medidas, condutas e regras preventivas. Inclusive, são incentivadoras das mesmas. Pois essa é a cena que mais se repete, são as crianças ensinando como se prevenir. Para além de se engajarem na divulgação dessas medidas, elas se mostram atentas às dores, não só de seus familiares, mas às dores coletivas, emocionais, sociais. Vini fala do desemprego, do atraso do benefício da renda, da carestia da máscara, do álcool em gel. Arthur menciona a venda de remédios falsos, as pessoas alheias às medidas de prevenção. A Sofia fala como tem que lidar com tanto afeto e vontade de abraçar, mas com comedimento. Enfim, essas foram apenas umas entre tantas crianças que se expressaram dessa maneira. E o que a gente tem que pensar, já para caminhar para a finalização, é que ainda que os adultos tenham se envolvido na produção dos vídeos, ou tenham contribuído com a elaboração das narrativas, não há como negar que o olhar delas, o protagonismo das cenas, os ritmos impressos na transmissão da mensagem, o tempo de fala, todo o conjunto de técnicas corporais que mobilizam na relação com a tecnologia, uma forma de posicionar o corpo, o olhar, a voz. Das cenas, intuímos que, para muitas dessas crianças, as experiências aprendidas na produção dos vídeos não se encerram naquele momento da produção do vídeo, né? No momento que desligam a câmera. São experiências que permanecem ressoando. É um jeito de pensar o corpo delas, o corpo do outro, e o momento que a gente está atravessando. Então, elas respondem por uma comunicação não técnica, mas extremamente informativa. É evidente que a gente não pode negar a infinidade de prejuízos, são muitos estudos que mostram os prejuízos do uso excessivo ou inadequado das redes nas trajetórias de crianças. Problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, incentivo ao consumo desenfreado, problemas físicos, posturais, dificuldades na linguagem, são muitos os problemas. Mas o que nós queremos dizer, né, o Fabrício e eu, nesse artigo, e eu aqui transmitindo, é que a relação com a internet ou com qualquer outra tecnologia, ela não é algo que possa ser definida a priori.
ela está sempre em construção, não é boa nem má, mas responde a um tipo de uso sempre contextual. E o que a gente aponta é a importância de enfrentar um debate público muito sério sobre o direito ao acesso e ao uso saudável e seguro de crianças sobre essa rede, em relação às redes. Até porque é irreversível. Uma pesquisa na Unicef fala que a cada 2 segundos uma criança acessa a internet pela primeira vez. Então, isso é preciso ser definido de uma forma séria, forte no debate na responsabilidade dos pais e das mães. O que nós propomos, né, é que os adultos não dão voz às crianças porque elas já têm suas vozes, as suas enunciações e expressões, e que nós precisamos ouvi-las, nos deixar afetar e procurar valorizar essa voz, inclusive nos desenhos de políticas públicas voltadas para esses assuntos tratados aqui. Porque até o momento, elas têm sido tratadas por este desgoverno como idiotas sociais. E agora vamos falar da Damares, para finalizar. Recentemente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil resolveu produzir um concurso para escolher as melhores máscaras de proteção criadas por crianças. O vídeo, inclusive, ele é um vídeo bem animado, que lembra muito assim, um programa infantil mal feito, né? E elas devem, as crianças, confeccionar suas máscaras e enviar para o órgão responsável. As 4 melhores máscaras, as mais bonitas, mais engraçadas, a expressão mais engraçadas, com esse número de mortos, mais de 140 mil, foi utilizada, né, pela ministra. As mais engraçadas, as crianças, junto com a mãe e com o pai responsável, vão ter uma tarde com a primeira-dama e com a ministra. E aí a ministra fala: e se a criança morar fora de Brasília, vai viajar de avião. Bem, diante disso, a gente finalmente conclui que fica muito claro que o Vinícius e a Sofia e o Diego entenderam o que é quarentena, e a ministra não. E, finalmente, gostaria de terminar com Natália. A sua mãe viu Natália olhando para a janela, para a rua, e perguntou: Natália, você está olhando o mundo? E ela responde: não, mãe, eu estou olhando a liberdade. Nós temos muito, muito que aprender com as crianças. Muito obrigada, e foi uma honra participar de uma mesa tão bonita com essas 3 mulheres fantásticas. Obrigada, Vanessa, querida também, todas parceironas aqui. Tem alguém que pergunta como é que as nossas pesquisas se articulam. E eu diria assim, é isso que a gente está querendo, cada vez se articular mais, né? Eu vou só fazer um comentário geral, já anotei algumas questões que o nosso público querido aqui, as nossas parceiras, muitas delas, né, nossas parceiras de pesquisa também que estão nos assistindo aqui e compartilhando com a gente as suas inquietações também. Então, obrigada a todas, colegas, e fico muito feliz de escutá-las, porque sempre é um momento, né, que a gente concentra, assim, 15, 20 minutos, é um tempo bastante limitado, mas ao mesmo tempo é bom porque a gente realmente consegue entender os caminhos, né? Então, eu fico pensando assim, uma pesquisa como a minha, que na verdade digamos assim, foi uma alternativa que eu encontrei em um determinado momento, numa sensação de solidão, de frustração, por não estar conseguindo dar encaminhamento a uma pesquisa que seria com crianças imigrantes, e aí se tornou absolutamente inviável, né? Já o acesso a essas crianças, já existe uma regulação também, né? Grande, então eu cheguei a fazer entrevistas com adultos, por exemplo, mas enfim, foi uma pesquisa num âmbito bem mais limitado, né? E também vamos falar disso. Uma das questões diz respeito a isso, quais são as limitações da minha pesquisa. A professora Lídia se insere numa rede internacional desse projeto Infância Confinada, que está acontecendo, né, em várias partes do mundo,
que é super importante e que tenta dar conta também, né, dessa escuta das crianças. Como é que as crianças estão vivenciando esse momento? Então, é uma pesquisa também de uma relevância enorme. A professora Cristina se depara, né, também com essa questão da Covid, com a sua pesquisa em andamento, e tem me parece assim, um engajamento muito grande, né, Cristina, que é importante a gente considerar, da rede familiar, né, e das professoras na tua pesquisa. Então, assim, é uma rede da comunidade escolar ali também que está participando. Até uma das coisas que eu tenho pensado também, né? Nós que trabalhamos com... É porque, Luciana, na educação infantil, não dá para você não ter a mãe, ou o pai, ou a avó, alguém do lado da criança para ela ficar fazendo a atividade que a professora manda, ou que a professora enviou. Então, se subverteu de tal maneira a relação família-escola, que agora a escola depende da família, de alguém da família de responsável. Então, isso aparece muito claramente, e as dificuldades que vêm desse processo, que foi o que eu Perfeitamente, é tentei isso mesmo. identificar. Assim, é isso que eu percebo, e eu acho que cada vez mais, com essa questão, né, do isolamento e dessa mediação, isso aparece. Eu até anotei enquanto eu estava te escutando. Na semana passada eu participei de uma banca de mestrado da Paula Desgualdo, que é uma estudante na Faculdade de Educação de Santa Catarina, da UFSC, com orientação da Gilca Girardello, que é uma professora muito querida para nós, né, que é uma contadora de histórias. E a Paula também, quando ia começar a fazer a pesquisa com escuta de criança, relação das crianças na cidade, foi interrompida. E aí ela fez a pesquisa com um grupo de WhatsApp com as crianças, de uma escola com quem ela estava em contato. E aí, justamente, uma das questões que ela levanta na dissertação é a limitação da questão do controle dos pais, né? E do acompanhamento dos pais e das mães, enfim, responsáveis, que estão sempre ali juntos, né? Então, enfim, são questões para a gente levantar. E aí, só para finalizar, assim, só queria dar esse quadro, né, assim, para quem também entrou depois, a pesquisa da Vanessa. A Vanessa está terminando doutorado, né? Ela trabalha com questões de gênero e infância, também com uma escuta muito apurada, e ela e o Fabrício escreveram esse artigo que eu recomendo. Eu acredito que tenha sido um dos primeiros artigos que saiu já nesse período da pandemia, e que a Vanessa até podia colocar ali no chat para o público, Vanessa, também, né? A referência, e que ela vai falar justamente das produções feitas por crianças na internet. E isso é muito bacana. E aí vai questionar justamente, né, o acesso das crianças à internet, elas como produtoras, como agentes. Por outro lado, essa necessidade da gente ter políticas públicas também, enfim, de regulação e tudo mais. Eu fiquei pensando, eu acho que um dos pontos de encontro, para além da questão da escuta, das infâncias, né, dessa pluralidade, da agência das crianças, acho que todas as nossas pesquisas, de uma forma mais direta ou menos, estão pensando também na importância das políticas públicas para as infâncias, né? Então, para abrir o debate, eu vou trazer eu vou fazer algumas questões aqui que o público foi compartilhando ali. Lídia, a Raiza pergunta para você se vocês receberam algum feedback das crianças sobre o formulário e como vocês estão conseguindo analisar um questionário com 64 perguntas, né? A dificuldade, a grandiosidade, o número de respondentes, né? Me parece isso. Para mim, a Raiza pergunta também sobre os limites da pesquisa, eu posso falar daqui a pouco. Para a Cristina, tem questões também gerais, assim, né? Sobre o desafio de fazer pesquisa neste momento, né? Justamente com essa questão da criança com a família, né? Enfim, o tempo todo, e com as crianças tão pequenininhas, né? Outra pergunta também, como fazer com que as nossas pesquisas não pareçam atividades escolares? É um desafio da gente que faz pesquisa, né, na interação com a escola, né? E aí também uma questão super importante, geral, para nós,
das questões éticas implicadas nas pesquisas com crianças. Até que ponto as demandas de pesquisa não são só demandas nossas, de adultos, né? E eu também tenho um comentário a fazer sobre isso depois, mas é uma questão geral. E acho que a gente podia abrir uma primeira rodada de comentários, né? E aí a colega que se sentir também com o desejo de começar a fazer essa rodada, e eu vou anotando outras coisas aqui e a gente continua agora nessa conversa, então, tá bom? Você vai estabelecer alguma ordem? Como é que a gente faz? A gente talvez possa fazer na sequência que aconteceu, não sei, eu acho que a gente podia fazer uma conversa agora. Eu apresentei mais ou menos algumas das primeiras questões que o público foi colocando e vou anotando algumas outras, se vocês quiserem ir comentando já a partir dessas questões. Eu acho que pode ser bem... Eu posso começar? Porque eu estou com o celular, gente, está extremamente cansativo olhar pelo celular. Eu tenho medo do meu raciocínio começar a falhar. Eu já aviso sempre, quando eu estou em aula, eu falo, gente, quando chega uma hora que vai dando, aí se eu não for mais tão brilhante, você já sabe. Brincar, mas eu brinco muito com eles também, porque senão fica difícil. Bom, então eu vou começar. Raiza, eu não consegui ver o chat, porque hoje deu problema aqui no meu áudio, então eu acabei... entrou aí, ó, Lídia, entrou aí. O computador. Mas eu no celular, se eu abrir o chat, eu perco vocês. Eu fiz isso, caiu, mas enfim, vamos tentar aqui. Então, primeira coisa, né, é que as minhas pesquisas são normalmente em escolas, né, ou em áreas de educação não formal, e a gente tem uma relação muito próxima com as crianças, e a gente, às vezes, submete, né, um questionário, e depois conversa com elas sobre esse questionário, tem os desenhos, tem a narrativa dos desenhos, tem os mapas vivenciais, enfim. E nesta aqui, o exercício foi, né, falando para vocês que a gente está vivendo esse momento, né, dessa urgência de compreensão, inclusive porque eu acho que a gente precisa ajudar a formular políticas públicas mesmo, a gente está sendo convidado a estar mais presente nas diferentes dimensões da vida social. Então, dessa vez, a gente não tinha como acompanhar, né? A gente ia lançar um questionário anônimo que voltaria e continuaria sendo anônimo, eu não posso voltar para perguntar para a criança aprofundar aquela ideia que ela lança ali, né? Então, o que a gente tentou fazer? Por isso que são 65 perguntas, são muito... Elas são divididas para a criança só responder, gosto um pouquinho, não gosto nada, fiz isso, não fiz aquilo, né? São perguntas que a gente vai conduzindo de forma a ser leve. A gente postou esse questionário primeiro para um grupo, né? Para a gente fazer um acompanhamento de uma pesquisa, né? Em fase de teste, uma testagem. A gente teve a devolutiva de que era longa, sim, de várias crianças, mas muitas gostaram também muito de responder, porque a gente ia brincando, a linguagem, né, permitia que a mesma questão da cor da pele, do tipo de moradia, do acesso à tecnologia. Para a gente era muito importante saber tudo isso. Então, ficou longo. E a gente não podia voltar para as crianças para pesquisar e fazer uma entrevista, e fazer um pedido de desenho, e fazer um pedido de narrativa de desenho, um mapa vivencial, enfim. Então, a gente esbarrou em tudo isso mesmo, era experimental, né? A gente ainda está vendo se a gente consegue analisar, fechar algumas
interpretações relacionadas à territorialidade, à interseccionalidade, pensando na questão de gênero, questão étnico-racial, questão social e territorial. Então, são muitos desafios, não será fácil. A gente tem 400, mas como a gente não chegou a determinadas áreas, a gente vai insistir e vai ver se consegue atender determinadas áreas. A gente até agora não teve apoio da Secretaria de Educação institucionalmente, a gente tem apoio de professores da secretaria que estão nos nossos grupos, que compram, que divulgam, que repassam, mas institucionalmente o nosso pedido está parado na EAP. Então, são essas as questões. Agora, se é uma obrigação a mais para a criança, a gente tenta que não seja, né? Porque a gente deixa completa liberdade, inclusive, de não responder várias das perguntas, e eles têm essa total abertura para responder ou não responder, né? Mas se a gente entende que precisa ouvir essas vozes, que tem que ouvir essas vozes, que esses sujeitos são sujeitos ativos na sociedade, interpretam a sociedade, atribuem sentido às milhões de atividades que eles fazem, às milhões de questões que eles vivenciam cotidianamente. Se a gente acredita nisso, a gente vai ter que fazer um esforço de descobrir as formas de ouvir essas vozes, né? Este é eu já disse, né, na própria pesquisa, eu já sei que este não pode ser o único, mas por enquanto, estou entendendo que este é um caminho interessante, e é no momento de sociologia da urgência, como diz a Marta Munhoz. Acho que, em princípio, é isso. São muitas coisas para debater, mas vamos por partes. Bom, pego eu as questões que eu acho que se entrelaçam, porque quando eu peguei o material para fazer essa primeira análise, antes de qualquer análise, o que ressaltou foi exatamente as questões ligadas à ética, as questões da dificuldade, que pergunta fazer. Eu de cara, eu já disse, tinha que ter só 4 perguntas, em vez de ter 10, 15, do jeito que a gente mandou. Sairia talvez melhor, talvez não, mas depois de ver alguns, depois de sistematizar o que eu queria dizer aqui, que eu juntei para colocar aqui nessa comunicação, eu acho que tem outro desafio que é viável, porque a pergunta que eu me fiz acho que eu não vou usar esse material para nada, porque na hora que eu vi o vídeo da mãe, que a mãe responde tudo pela criança, eu disse, eu não vou poder usar, porque está tudo muito atravessado por essa questão, que é a escola, que eu acho que é alguma coisa que a gente, nesse momento, se deparou, né? Mas aí, respirei fundo, me acalmei um pouco internamente, porque, enfim, foi um esforço também para os professores. Os professores fizeram um esforço para fazer. Eles estão satisfeitos de terem mandado um produto de uma atividade que as crianças são alunas dele fizeram. E aí, olhando, revendo alguns desses 15 vídeos que eu usei como... E a escolha foi aleatória mesmo, foram os vídeos que eu tinha disponíveis, eu não fiz critério nenhum para ver. Há momentos que, mesmo numa entrevista marcada por essas problemáticas, a gente vê a criança falando. E aí, cabe o olhar do pesquisador de entender o que eu estou chamando da criança falando naquele momento e não nos outros. E é nesse sentido que eu acho que a análise mais aprofundada das entrevistas vão me permitir captar exatamente o que a gente pensou inicialmente, como é que as crianças expressam sua compreensão e seus sentimentos, seus afetos em relação a esse período em que ela está vivendo, porque aí eu acho que combina com o que a Carol também lá no final pergunta, que é exatamente como é que a gente consegue, mesmo com todas as dificuldades, referendar
uma expressão viva e legítima da criança, mas se a gente conseguir dizer exatamente por que eu acho que aquela é uma expressão da criança e aquele outro momento não é, entendeu? Então, eu acho que é um refinamento de um olhar da gente, da possibilidade de nomear isso. É o tom da voz, é o olhar que ela faz, é o gesto da cabeça, qual é a sutileza que está por trás de eu enxergar e dizer, essa é a criança falando, essa não é só a atividade escolar, não é só a mãe marcando posicionamento, não é só fruto de um diálogo direcionado pelo adulto na história, mas é ela aparecendo, e tem momentos que eu consegui ver em todos, aí eu fui rever e tem esses momentos, então é uma é um desafio para a gente também, tentar mostrar que quem é essa criança que está escondida por trás desse monte de problemáticas de desafios que eu tentei colocar na nossa apresentação. Acho que por enquanto é isso. Bem, eu penso assim, eu gosto muito do Ian McEwan, que é um romancista, assim, da área dos estudos das ciências, né? E ele fala assim, que na vida tem seus mistérios, e tem a humildade, que todos temos que aprender. Então, eu acho que esse é um momento de muita humildade para todos nós, porque nós estamos descobrindo e nos colocando, né, os desafios estão chegando, e a gente tem se aberto com humildade para nós vamos agir nas nossas trocas de pesquisa. Né? Como que nós vamos enveredar por essas novas travessias. E essa humildade é muito importante, por isso que todas as pesquisas hoje, né, deixam interessantes para a gente, mas nesse sentido eu gostaria muito de ressaltar a pesquisa da Luciana, que vem trazer a importância da pergunta. Né? Isso faz parte também de desarmar o nosso adultocentrismo, né? De querer sempre ter a resposta mais rápida e mais prática para viabilizar as nossas pesquisas. Nós estamos tateando, nós estamos perguntando, e eu acho que o que é importante nesse percurso não o exercício da alteridade, né? Não perder a sensibilidade, não perder o que realmente importa, que é o respeito na relação com essas crianças, que são as grandes questões que motivam, que levam a gente a continuar pesquisando. Isso sim vai nos levar para algum lugar, e nós vamos tendo delicadeza para ir tecendo esses novos arranjos. E assim, as crianças, às vezes você fica perguntando, é uma postura assimétrica, é de baixo para cima, é violento, é mais uma tarefa? Tudo também depende de como se colocam, porque nessas andanças virtuais, eu pesquiso com crianças, eu faço uma pesquisa com crianças na relação de produção do embelezamento, com crianças de diferentes classes, raça, gênero, enfim. E eu interajo pessoalmente com crianças, mas nessa pesquisa com crianças, virtual, eu vi que elas querem falar, elas querem trocar, elas querem ser ouvidas, né? Então, isso também é um desejo, é uma demanda delas, né? Então, o importante é compreender essa medida, essa forma de abordagem que nós vamos tecer, nós vamos encontrar. Né? Existe aí referenciais muito fortes que nos levam a segurar esse momento de tensão que todos nós estamos partilhando, e partilhando um momento de tensão profundo, porque além dos desafios da pesquisa, há também os ataques em relação à ciência. Então, isso nos deixa de mais vulneráveis e sensíveis, e a gente tem que ter calma, e eu acho que momentos como esse são, assim, fundamentais para as trocas e para a construção aí de novos caminhos e direções. Vanessa, alguém te pergunta, desculpe, eu perdi o nome ali, quais foram as estratégias que vocês usaram para localizar os vídeos? E se vocês perceberam se tinha alguma influência dos algoritmos nessa busca? Nós
tivemos assim nós assim que surgiu, veio esse chamado do dossiê. Então, nós nos demoramos bastante nessa pesquisa. Então, nós fizemos palavras-chave e fomos buscando no YouTube, e foi uma coisa assim, miudinha mesmo, um trabalho miudinho, um corpo a corpo, no YouTube, no Instagram, e aí nós selecionamos assim, uma infinidade de vídeos, e nós tivemos aquele cuidado de ver o vídeo que só a mãe, a avó e o pai vê, que tem 5 visualizações, e até aqueles que a criança realmente já está sendo, você já percebe ali a presença das propagandas, né? Que a criança já está fazendo propaganda, já tá ali naquele movimento das relações de consumo que precisam tanto ser debatidas seriamente e discutidas. Então, foi assim, foi jogando palavras-chave, foi procurando, foi fazendo essa busca. E nós selecionamos um material riquíssimo, mas assim, eu acho que no artigo tem mais detalhes sobre isso. Tá ótimo. Foi a Ana Carolina, que eu não posso Obrigada, deixar Ana de... Carolina, pela A Ana pergunta. Carolina, inclusive, é aluna do mestrado lá das artes cênicas. Eu estou achando lindo, eu acho que a gente tem que provocar mais esses encontros. Desde que eu encontrei com a Lídia, acho que foi uma banca de mestrado, né? A gente tem cada vez mais enriquecido esse diálogo, a Cristina também, na Faculdade de Educação. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu brinco que eu estou sempre, assim, atravessada. A questão disciplinar, ela não cola em mim, porque eu sou indisciplinada, assim, eu estou nas artes, na educação, na antropologia, na literatura, onde me chamarem eu vou, porque as coisas, né, a gente vai se entrelaçando, na verdade, né. Eu também queria falar um pouquinho em relação à minha pesquisa, os limites, inclusive eu estava escrevendo sobre isso, por isso que eu não vou compartilhar, pessoal, o slide aqui, porque eu acabei de enviar essa primeira reflexão para uma revista e deve ser publicada em breve, e aí como tem a questão do ineditismo, então eu não posso compartilhar, né, a não ser oralmente aqui, mas eu levanto justamente essa reflexão. Eu tenho clareza de que tem um limite, o primeiro limite ela não foi aberta em redes sociais, ela não foi divulgada abertamente em redes sociais, só nas minhas redes profissionais e pessoais. Por quê? Porque justamente, como todos nós sabemos, a gente está num momento de ataque muito forte de parte de membros do governo às nossas pesquisas acadêmicas. E pesquisas com crianças, sobretudo, porque a gente tem uma ministra que não respeita a criança como um ser pensante, agente. Ela é um depositário de normas e regras e limitações, digamos assim, né? Então, muito cuidado, tem muitas limitações, de fato, por isso que eu faço questão de trazer algumas vozes e pensar em questões mais amplas para as nossas pesquisas, como essa reflexão que surge da própria criança. Eu conto isso no artigo. Eu começo todos os meus artigos com a fala de algum dos interlocutores. Isso desde que eu trabalhava lá com os contadores de causos. Eu digo assim, são essas pessoas que me inspiram, então vamos começar com elas. As epígrafes são delas. E aí eu fui procurar alguma frase das crianças no questionário. E me deparei com essas, né? Que era uma sequência de perguntas. Por que as mães ficam nervosas? Por que o corona existe? E eu coloquei ali. Quando eu comecei a escrever, que eu acho que tem essa magia da escrita também, que a gente começa a refletir, eu digo, nossa, várias crianças não estão respondendo com afirmações, elas estão devolvendo a pergunta e transformando, inclusive, elas estão nos questionando. Falei, que maravilha isso. Então foi justamente isso, assim, eu estou investigando um pouco como construir, também cooperativamente, que é um desafio, né? Como construir com as crianças. Enfim, e também estou de acordo com as colegas, eu vejo, assim, as respostas que eu tive, inclusive, não só das crianças e de pais, mães responsáveis, é de que esses questionários acabam sendo uma diversão, numa certa medida. Porque a criança não precisa, as perguntas não são obrigatórias, grande parte, né, como a Lídia já falou,
e as crianças se sentem contempladas. Algumas disseram, eu me senti importante, porque eu vejo a minha mãe respondendo questionários, foi a primeira vez que eu tive que responder. Uma criança de 7 anos de idade dizendo, estou sendo ouvida por alguém da universidade. Enfim, claro que aí tem uma diferença de faixa etária, de uma série de questões. E vamos lá. Para finalizar aqui, a gente já está com o nosso tempo limitado, eu abro também para as nossas colegas, dizendo do meu contentamento em estar aqui, ouvi-las, agradeço ao público, às colegas que estão aqui também, que nos presentearam com essas questões e que a gente vai ficar com elas também aqui, né? Caraminholando, tem inclusive vou dar mais uma dica, tem um site que a filha de uma colega nossa da UNB criou nesse período de pandemia, ela acabou de fazer 10 anos, é a Cecília, ela criou um site chamado Caraminholas de Meninas, que é para ajudar as crianças que estão muito sozinhas em casa. Então, ela e as amigas se juntaram e elas estão caraminholando, jogando poesias, vídeos, tirinhas e compartilhando com outras crianças. A iniciativa delas, o texto é delas, é tudo delas. Posso botar ali a referência também para a gente. Então, com vocês, queridas, e mais uma vez obrigada aqui pelo aceite do convite. Vai, Lídia. Tá sem microfone. Deu. Bom. Pronto. Então, agradecer, também acho muito importante essas articulações. Essa nova articulação aconteceu, né, nessas conversas nossas de WhatsApp, Luciana ainda em Portugal, e a gente começa a trocar mensagem, e daí vai falando, ela me fala da pesquisa dela, eu falei que eu já estava com a minha, e aí a gente estabelece essa parceria. Acho que agora o próximo passo é a gente sentar para olhar para esses dados que a gente tem e avançar na escrita, né, que acho importante agora sistematizar. Por enquanto, a gente está trazendo para vocês o período que eu precisei para conseguir a aprovação do Conselho de Ética foi enorme. A gente falava, escreveu sobre essa nossa interpretação, né, dessa sociologia da urgência, da necessidade que a gente tinha de ouvir essas crianças, porque todo mundo falava em nome das crianças, falava que elas estavam sofrendo com ensino remoto, falava que elas estavam sofrendo com saudade dos amigos, com os avós, não sei o quê, mas e elas, né? Então, esse esforço nosso, e o Conselho de Ética não autorizava, não deixava rodar enquanto não tivesse, enfim, então esse cuidado que também a gente teve de ter aprovação e só circular com aprovação, então são cuidados que a gente precisou ter, por isso que atrasou muito, a gente queria já estar com isso mais adiantado, mas a gente entende que ainda estamos em tempo de produzir muita coisa para ajudar a gente a pensar mesmo. Não sabemos, temos que ter humildade, como a Vanessa falou, de dizer que não sabemos, estamos tateando, vamos errar muito, mas erraremos muito mais se nos omitirmos. Acho que não é um momento de omissão, e é um momento de enfrentamento das dificuldades, nós temos que ajudar a construir os caminhos que trilharemos, tá? Então, não adianta dizer que ensino remoto é bom, é ruim, é talvez, que está todo mundo dizendo sobre isso? E que os nossos interlocutores, sujeitos às nossas pesquisas, não quero saber, né, por terceiros. Obviamente, tudo que a Cristina falou faz sentido, que a gente não sabe como é que estão sendo respondidas, infelizmente, ainda a gente vai ter que avançar nisso, mas acho que tem caminhos, a própria condição de análise que nós vamos ter desse material vai mostrar caminhos também, eu acredito muito nisso. Então, agradeço mais uma vez as minhas parceiras mais antigas, e Vanessa, que bom conhecê-la para fazer esse grupo, né, de parceiros novos aí nesses intensos desafios
que a academia tem, principalmente quem aborda essa temática, né, tão vibrante, tão potente e tão invisibilizada. Obrigada. Muito boa a discussão. A gente, na verdade, podia ficar aqui conversando, que ia puxar esse fio da meada de conversa que não ia sair tão cedo. Mas acho que foi ótimo a gente fazer essa primeira rodada de conhecimento maior do trabalho uma da outra. A gente tinha visto no início como é que seria, não é? Mas efetivamente como a coisa aconteceu, e a Vanessa, bem-vinda aí no grupo, chega estreando com sucesso, o teu trabalho está muito interessante. E acho que a mensagem eu tinha separado um dos vídeos, mas como você falou, Luciana, ainda está muito incipiente, eu não sei se é o melhor vídeo, mas ele é muito bom, porque ele, na hora que a mãe pergunta assim, se você tivesse que dizer alguma coisa para o coronavírus, o que você diria? Ele faz assim, Então, ele tem uma imagem, também ele tem uma expressão corporal que é muito interessante, que eu quero ver se acontece em outros, eu só vi nele essa coisa. Ele ia matar o vírus com uma cara pesada. Acho que é isso que a gente tem que olhar para poder ver formas de expressão, e aí a expressão é legítima dele. Aí é uma expressão que a gente vê que, apesar da mãe estar ali e todo o sistema estar, ele, na verdade, se coloca de uma maneira que é dele, legítima dele. É como a gente lidar com esse tipo de questão para mostrar que, apesar de tudo, no conjunto, para você poder fazer críticas e levantar problemas, você tem ainda isso que Luciana e Lídia falaram, que é a expressão da criança, a vontade da criança e alguém para ouvi-la. Alguém que, na verdade, possa fazer uma discussão para aprender a ouvi-la de maneira correta e ética. Acho que era isso. Foi muito bom. Bom, eu quero dizer, né, da minha profunda alegria pelo tanto de aprendizado que eu tive hoje com as professoras, e gostaria de deixar, assim, como palavra final, que a gente possa cuidar das nossas pesquisas e cuidar da nossa saúde, né? De acreditar que esse momento vai passar. Nós estamos, assim, em quarentena, são situações, são desafios muito difíceis, mas eu sempre acho que a gente tem que voltar para quando foi que aquela paixão começou, né? Aquela paixão, e deixar ela acesa, a paixão pelas nossas pesquisas, a paixão pelas nossas trocas, pelo nosso ofício, que é digno, que é importante, que tem o seu lugar, que nós vamos abrir esse lugar, e nesses movimentos coletivos, eu acho muito importante a gente entender que na quarentena a gente não pode se isolar, a gente tem que estar em articulação, tem que estar pensando, tem que estar inquietos, trabalhando, e nesse exercício de se libertar, porque se libertar está muito trabalho, que a gente não abra mão desse trabalho e que a gente consiga fazer isso com as crianças, né? Com a dignidade que essa troca merece. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelas perguntas instigantes e pela tarde tão bonita. Desculpe, pessoal, a Lídia estava... Caio... Eu caio e volto, gente. Desculpa, é porque estava ali, eu tinha que autorizar. Então, mais uma vez, muito obrigada a todas. Eu acho que vamos ficar com um para o coronavírus, né? Comer muito pão de queijo, né? E esperar que a gente possa voltar a se encontrar presencialmente. Enquanto a gente não conseguir, a gente vai aqui inventando umas alternativas, tá? Então, um abraço para todas vocês, boa noite, bom descanso. Obrigada. Cuidem-se muito também. Obrigada, Obrigada, gente. Abração. Tchau, 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 tchau. Beijo. Tchau, obrigada.